Olá, queridos, vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Teles, naturóloga e também sou professora. Então, hoje eu quero trazer para vocês um relato de algo que aconteceu comigo durante esta semana, em que uma de minhas alunas, eu sou professora do ensino fundamental, este ano estou com uma turminha de crianças do primeiro ano do ensino fundamental. E uma de minhas alunas, ela é diagnosticada com pré-diabetes. E no momento do lanche, por vezes, ela é questionada do porquê que tem que trazer um lanche diferenciado de casa, enquanto os coleguinhas se alimentam do lanche da escola, né, que é servido pela escola. E ela veio com a seguinte pergunta para mim, né? Prof, por que eu estou doente? Falei, eu quero saber, já que a senhora trabalha também na área da saúde, eu quero saber por que eu sou pré-diabética, por que a minha mãe tem diabetes, e o meu irmão, ele não tem nem pré-diabetes nem diabetes. Aí eu parei e falei para ela, olha, aí a gente começou a dialogar, né, sobre algumas questões, e eu expliquei para ela e as demais crianças estavam ali, prestaram atenção também. E eu expliquei, olha, a pré-diabetes, geralmente ela ocorre, né, ou melhor, ela acontece, não é geralmente, ela acontece numa pessoa que tem um estilo de vida que não é saudável e ao invés do corpo dela manter aquele equilíbrio, né, de nutrientes, de eliminação do açúcar, né, dos carboidratos que são consumidos, que também são convertidos em açúcar no nosso organismo. E lógico, o açúcar é um tipo de carboidrato, mas os amidos e as fibras também, dentro do nosso organismo, ele é convertido em açúcar e aquilo que não é utilizado transforma em gordura, né? E fica acumulado no nosso organismo. Parte disso, às vezes, é excretado, parte disso fica como um acúmulo. E eu desenvolvi esse diálogo no sentido de que quando nós temos uma alimentação saudável, a gente não desenvolve esse tipo de doença. Lógico, a não ser que a pessoa já nasça com a diabetes tipo 1, que é uma questão genética, né? Mas a diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes que ela está desenvolvendo, né, quando é diagnosticada pelos médicos como pré-diabética, isso ocorre devido a um estilo de vida nada saudável. E no momento ela estava segurando um sanduíche que a mãe sempre manda o lanche dela para a escola, é um lanche diferenciado. E a gente inclusive vem dialogando sobre isso, porque às vezes ela mistura líquido, né, alimentos líquidos com alimentos sólidos, e isso não é saudável. Então eu venho desenvolvendo esse diálogo com ela e explicando, por exemplo, a importância de comer determinados tipos de frutas e outros não. Então foi um momento bem legal e eu quero trazer para vocês e explicar um pouco do que eu disse para ela. Então eu expliquei para ela, olha, em primeiro lugar, isso se deve a boa parte da população que tem desenvolvido não só diabetes, mas outras condições relativas à saúde, né, que não condiz com saúde, condiz com doenças, que é o consumo altíssimo de carboidratos de cadeia simples. Então, lógico, eu não utilizei essa expressão com ela, então eu disse assim, olha, por exemplo, o arroz integral, ele é mais saudável do que o arroz branco. O açúcar, a gente tem diversos tipos de açúcares. Por exemplo, nós temos o xilitol, que é um tipo de adoçante natural. Nós temos aí um aluno levantou o dedo e falou assim, professora, eu posso falar qual é o tipo de açúcar mais saudável? Eu falei, sim, pode falar.
e ele disse assim: é o açúcar mascavo. Falei: parabéns, é isso mesmo, porque o açúcar mascavo, ele ainda não passou por aquele processo de refino, então sim, ele é saudável, ele é o mais saudável. E ela perguntou: mas por que o outro açúcar não é saudável? Ele é gostoso, ele é colocado na jujuba, sabe, prof? Não tem aquele cristalzinho em volta da jujuba? Falei: sim. Aí ela falou: então, e ele não é saudável? Eu falei: não, ele não é saudável. Por quê? Ali ele passou por um processo de lavagem, de refinamento, em que a maioria dos nutrientes benéficos ao nosso organismo foram removidos dele, assim como o arroz branco. Por isso que nenhum deles são saudáveis. E aí eu falei, né, da importância, por exemplo, de não ficar consumindo alimentos industrializados. E de vez em quando na sala a gente faz uma brincadeira que é: os alimentos saudáveis a gente faz um joinha, os alimentos não saudáveis a gente faz assim. Então eu falei um pouco sobre o refrigerante, que é riquíssimo em açúcar, entre outros aditivos. Eu falei também sobre a questão das frutas, né? Da importância, por exemplo, de consumir uma maçã, de consumir a banana, o melão. Ter um certo cuidado com as frutas muito doces, por exemplo, a manga, né? Tendo em vista que ela é pré-diabética. Então, hoje eu trouxe mais esse vídeo para você refletir um pouco, né, sobre o porquê que a gente desenvolve certas doenças e por que o estilo de vida ele conta tanto, né? E uma criança, né, chegar na sala e fazer esse tipo de questionamento, eu fico muito feliz em estar ali e poder dar essa resposta, porque muitas vezes a criança ela não tem uma noção, né, assim como nós também adultos. Às vezes a gente não entende de determinadas coisas. Então foi muito gratificante poder dizer para ela: olha, existe uma classificação que ela é básica, né? Que são os carboidratos de cadeia complexa, que são os alimentos integrais. Então, por exemplo, você pega uma fruta, ela não passou por nenhum processo industrial. Enquanto, por exemplo, você pega uma batatinha, um skinny, aí teve uma criança, né, uma outra menina que até falou assim: o skinny, professora. Eu falei: isso, o skinny, ele passou por um processo industrial, ele não é saudável. Então, basicamente, foi esse o diálogo, eu quis trazer para vocês. Eu acho que isso contribui para a gente falar sobre saúde aqui no canal, para a gente construir diálogos sólidos sobre a nossa saúde, né? Que tanto a saúde quanto a doença, ela por vezes está nas nossas escolhas diárias. Aí a gente desenvolve um diálogo, que depois eu posso falar um pouco sobre isso, da diferença entre o que são, né, os estudos da genética e o que são os estudos da epigenética. Os estudos da genética, eles vão dizer assim, que de acordo com aquilo que ocorreu com os meus pais, com os meus familiares, isso vai acontecer comigo também, em termos de saúde. E a epigenética, ela vai dizer o quê? Não, né? Tem várias pesquisas que mostram o quê? Que é o meu estilo de vida, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Ainda que eu nasça com uma predisposição, dependendo do que eu faço no meu dia a dia, como eu lido com as coisas que me acontecem, sejam fatores emocionais, seja aquilo que eu coloco para dentro do meu organismo, por meio de alimentos líquidos, alimentos sólidos, o que eu passo na minha pele, no meu corpo, pensamentos, né? Que tipos de pensamentos que eu estou nutrindo, tudo isso faz uma grande diferença na nossa saúde ou na nossa doença. Então hoje é isso que eu gostaria de falar com vocês, trazer um pouquinho desse relato. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e até a nossa próxima gravação. Fiquem todos com Deus.
Saúde e paz para todos.